paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter mais uma aulinha do nosso livrinho Vamos Confiar, tá? Olha ele aqui. A nossa liçãozinha é de número 3, com o título de Eu amo o Papai do Céu. E essa lição ela está embasada em Mateus 26, de 6 a 13. Vamos orar pela nossa aulinha? Senhor, meu Deus, obrigado por essa aulinha. Dá entendimento e sabedoria para as crianças, ó Pai. Senhor, que a sua palavra seja guardada no seu coraçãozinho. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, vamos lá. Nós vamos falar de uma mulher que derramou sobre a cabeça de Jesus um unguento bem caro. Vamos ver no que deu isso? Amém. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, durante o jantar, uma mulher se aproximou. Acredita-se que era Maria, irmã de Lázaro e Marta, e derramou na cabeça de Jesus um vaso de alabastro com unguento de grande valor. Os discípulos de Jesus ficaram indignados com a atitude daquela mulher. As palavras deles foram de crítica, mas as de Jesus foram de aceitação. Então Jesus disse aos discípulos: Por que afligeis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Sempre terão pobres por perto, mas a mim não havereis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre meu corpo, fez preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será lembrado o que ela fez, para que todos saibam. Então, olha lá, Jesus estava lá, né? Jesus estava lá em Betânia, jantando na casa de Simão com os discípulos. De repente entra quem? Maria, segurando um vaso de alabastro, que é um vaso de cerâmica usado na época para guardar óleos e perfumes, né? E ela, segurando esse vaso de alabastro, chegou perto de Jesus e derramou todo aquele unguento, né? Unguento era um perfume grosso, né? Uma especiaria cara. Então ela foi lá e derrubou todo em Jesus. E os discípulos falaram assim, principalmente Judas, que era muito apegado ao dinheiro, disse assim: O que você está fazendo, mulher? Derrubando um unguento tão caro assim, Jesus? Isso daí daria para alimentar um monte de pobre por muito tempo. E a Maria ficou quieta, mas Jesus logo disse assim para ele: por que você está falando assim com ela? Ela me fez uma grande coisa. Os pobres sempre estarão perto de vocês, mas eu não. Eu logo não estarei. Por que ele estava falando isso? Ele estava falando isso porque estava chegando próximo a morte dele, certo? Talvez Maria não soubesse que esse ato de amor, de fé que ela teve e reconhecimento dele como Messias, talvez nesse momento que ela guardou esse óleo para banhar Jesus, talvez ela não soubesse que era para a morte dele, que logo chegaria o dia da morte dele. Mas Deus conhece tudo, né? Talvez movida pelo Espírito de Deus, ela tenha feito isso, né? Tudo tem um propósito para Deus, não é verdade? Então, esse era um preparado, uma coisa que antecedia a sua morte,
né? E foi morte de cruz, né? Ele se entregou à morte para que a gente tivesse vida. Então, esse ato, né, foi um ato movido por Deus, com fé, com amor, né? E com reconhecimento de que ele era o Messias, tá? Então, ela foi usada por Deus, com certeza, né? O que eu queria dizer é assim, né? O que tinha importância para ela era Jesus, era agradar a Jesus, agradar a Deus. No entanto, para Judas e para alguns outros discípulos, eles só conseguiam enxergar o valor material, já que aquele unguento ele custava mais ou menos 1 ano de salário. É como se você trabalhasse todo mês e não gastasse nada e guardasse durante 12 meses e com aquele dinheiro que é grande comprasse esse unguento. Então, assim, para quem amava o dinheiro, como Judas, isso era imperdoável fazer um ato desse, né? Porém, os nossos atos para com o Senhor devem ser de amor, né? E não financeiro, tá? Então, a partir do momento que a gente faz as coisas para Jesus por fé, por amor, né? Por gratidão, por reconhecimento, com certeza vai ser muito mais valioso do que qualquer outro dinheiro ou bens que você possa oferecer, não é verdade? As nossas atitudes, o que a gente tem que aprender desde criancinha é que as nossas atitudes devem refletir Jesus em nossa vida, né? E é assim que o cristão deve agir. Então, quando a gente olha para alguém amoroso, alguém que divide, alguém caridoso, alguém atencioso, então logo você reconhece Jesus na vida dele. Quando você vê uma pessoa que só pensa no dinheiro, nos benefícios que ele pode ter, ele está mais no mundo do que com Jesus. Então, assim, para que Jesus reflita na nossa vida, nós temos que ter atitudes como a dele, certo? Então a gente tem que guardar no coraçãozinho que não é o valor que nos traz perto de Jesus, mas os atos, né? A intenção do coração, o nosso caminhar com Ele, como a gente vive, não é? A gente não pode ser equiparado a alguém, tipo, alguém do mundo. Olha, nossa, a Renata parece com aquela moça ali, ó. Elas fazem igualzinho, mas se nós somos servos de Deus, temos Jesus na nossa vida, então eles não deveriam achar a irmã parecida com aquela outra atitude daquela outra pessoa que está no mundo, né? As nossas atitudes são diferenciadas, tá? Então nossas atitudes a gente tem que aprender que deve refletir Jesus em nossa vida. E é assim que o cristão deve agir. Então, quando você fizer alguma coisa que você acha que será que Jesus faria? Não faria, então não vou fazer. É assim que funciona, tá bom? Eu fico muito feliz porque na nossa aulinha só tem crianças amorosas e temente a Deus, tá bem? Então vamos lá. Essa é a nossa liçãozinha do livrinho de vocês, olha que gracinha. Tá falando assim, ó. Pinte com giz de cera o que Maria ofereceu a Jesus, certo? O que Maria ofereceu para Jesus? Um unguento no vaso de alabastro aqui, ó. Tá bom? Não precisa ser de giz de cera, pode ser do que vocês tiverem em casa e quiser. Só lembra que se você pintar de tinta, tem que esperar secar bem para não rasgar a parte de trás, tá bom? Aqui tá escrito pinte a figura, depois desenhe um coração do lado direito e do lado esquerdo. Para mostrar a atitude de amor, olha lá. Atitude de amor de Maria para com Jesus. Tá aqui, ó. Certo? Que é a atitude de amor que a gente tem que ter também com o nosso amiguinho, com o nosso próximo, com a nossa família, com nossos irmãos, com os nossos irmãos em Cristo principalmente, tá? Porque é com eles que a gente vai morar no céu. A nossa palavrinha do coração é uma palavrinha muito bonita. Ela diz assim, ó.
Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Aqui, tá vendo? Então, antes de eu amar qualquer coisa, primeiro eu tenho que amar a Deus. Quando eu amo a Deus, aí verdadeiramente eu amo o resto. Essa palavrinha está em Lucas 10, 27. Tá bom? Então, para que a gente tenha amor, primeiro a gente tem que amar a Deus. Deus nos amou primeiro, né? E nós temos que amar a Deus e reconhecer Jesus como nosso Salvador para que a gente sempre esteja no caminho dele e reflita Jesus em nossa vida. Amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês continuem estudando a nossa escolinha dominical, né? Para aprender mais do Senhor, para conhecer a Deus, né? Porque para a gente morar com Deus, a gente tem que conhecê-lo, né? A gente tem que reconhecer Jesus, não é verdade? Então, toda vez que a gente estuda, a gente aprende de Deus, aprende de Jesus e no futuro, né? Vocês como crianças vão crescer e vão aprender a reconhecer Jesus nas pequenas coisas, nos mínimos detalhes, porque já aprendeu desde criancinha e aí vai ficar guardado no coraçãozinho, não é? Um dia Jesus vem nos buscar para nos apresentar a Deus, e aí? Então a gente tem que estar sempre preparado, né? Porque nós viemos aqui nessa vida para servir a Deus né? E seguir a Jesus e um dia ir lá morar com Ele no céu. Amém? Que Deus abençoe a semana de vocês, né? Que Deus possa dar saúde, possa colocar essa palavrinha no coração, que as famílias sejam abençoadas, né? Que nós estamos em tempos difíceis, mas quando a gente está com Jesus, nada é impossível. Amém? Senhor, meu Deus, obrigado por mais essa aulinha. Que o Senhor visita essas famílias, ó Deus, Todo-Poderoso, dê saúde, paz, amor e gratidão, Senhor. Que possamos ser gratos todo instante pelo ato de respirar, pelo ato de acordar e por poder todos os dias fazer melhor do que ontem, né? Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e nos direcionar até o céu. Em nome de Jesus agradecemos, ó Deus. Amém? Amém. Fica com Deus.